agora ao palco o senhor André Kinderé, da Aval Engenharia, que apresentará o case Agilian, aplicativo de gestão integrada em gestão de mão de obra e produtividade. André Kinderé é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, especialista com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Atualmente é sócio-diretor da Aval Engenharia. Com a palavra o senhor André Kinderé. Bom dia, pessoal. Bom dia. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, estar podendo ter essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui para vocês. Eu queria agradecer ao Sinduscom pela oportunidade que nos foi dada, né, de estar aqui apresentando e também parabenizar, né, pela grandiosidade desse evento que está enriquecendo a nossa engenharia local. Né? A gente viaja muito, eu estou participando muito de eventos fora e desse tamanho eu nunca tinha visto, né, um evento organizado por entidade de classe, por um sindicato. Nosso sindicato realmente é empreendedor. Parabéns, parabéns André, parabéns pelo evento. E hoje, pessoal, eu vim apresentar aqui o resultado de aproximadamente 2 anos aí de estudos, de trabalho, de desenvolvimento, né, que resultaram no nosso novo sistema de controle e produção de obras. Né? Recentemente, muitos têm falado, né, da implantação de novas tecnologias na indústria, né? Tecnologias que trouxeram inteligência para as fábricas, que trouxeram máquinas autônomas, e isso está se chamando a 4ª revolução industrial, né? Que seria a indústria 4.0. E nesse nosso novo sistema, o que a gente fez basicamente foi pegar, estudar o que estava acontecendo na indústria fabril, e aplicar isso ao canteiro de obra. Né? Então a gente pode afirmar que a nossa solução está dentro dessa 4ª revolução dentro dos canteiros. Né? A gente faz parte da construção 4.0 ou canteiro 4.0. Né? E assim, a gente usa, fora a tecnologia, um outro diferencial que a gente buscou embarcar nesse nosso sistema foi a questão essa nossa capacidade de estar próximo aos nossos clientes, de estar dentro das obras, de estar direto no canteiro. Né? Toda a equipe da Aval, nós somos engenheiros, né? Nós somos fãs de tecnologia, de inovação, mas nossa formação vem do canteiro de obras. Né? E isso, vou passar aqui, a gente pode, em números, não está passando aqui. Tá, pronto, passou. Em números, né, a gente pode transformar isso em mais de 1,5 milhão de metros quadrados de área construída, ossada, planejada e gerenciada pela nossa empresa de consultoria. É um número bem significativo para a gente, que representa aquilo que foram faladas em outras palestras, a capacidade de ouvir o cliente, desse contato direto com o nosso cliente. Né? Outro diferencial que a gente pode citar, que ajudou muito a gente no desenvolvimento desses softwares, desse novo sistema, foi o nosso know-how em desenvolvimento de aplicativos voltados para o chão de fábrica. Né? Eu trouxe aqui 3 exemplos de aplicativos nossos. Né? O Quiz Quality, que hoje tem mais de gestão de qualidade, né? Tem mais de 200 mil inspeções feitas em canteiros no Brasil todo. Né? A gente tem o Limetric, que é o nosso software de medição e controle de obras, que tem mais de 70 obras construídas. E temos também o Paytest, que tem mais de 320 mil tarefas gerenciadas, né, espalhadas também pelo Brasil todo. O Paytest ele é focado na gestão de mão de obra. E assim, sempre que você vai buscar uma inovação, né, sempre a gente tem também, eu dei aula na universidade, né, sempre a gente tem essa questão, essa necessidade de se aproximar da academia. E nesse nosso novo sistema, para que a gente conseguisse embarcar novas tecnologias, a gente participou de um programa do Embrapilha, a empresa brasileira de pesquisa e inovação, né, o polo de inovação do IFCE. Então os mestres e doutores, foi uma experiência bem legal, foram para dentro da Aval pesquisar junto com a gente, e a gente foi a primeira empresa, né, do polo de tecnologia aqui do Ceará que fez um registro de patente no INPI. E esse registro veio desse sistema que eu vou mostrar para vocês, tá? E tudo isso, né, todo esse conjunto fez com que a gente estivesse bem próximo dos desafios que existem na construção civil. Porque a gente queria, até pelo mercado, desenvolver um sistema que não era aquele sistema, é bom ter na minha obra. Ou seja, aquele sistema que quando eu apresentasse, meu cliente ia falar, velho, esse sistema eu tenho que ter dentro da minha obra. E aí a gente foi elencar quais seriam esses desafios que a gente teria que atacar. O primeiro deles, que toda roda de construtor, toda conversa a gente vê,
é a baixa produtividade dentro dos canteiros. E a gente acha que isso é uma coisa só aqui no Brasil, sabe? Só no Brasil que a produtividade na construção civil é baixa. Não é. Eu estava estudando e vi uma notícia, né, um estudo de uma consultoria americana, que ela fez um comparativo de toda a indústria mundial com a construção civil. E que o valor agregado por hora trabalhada, né, na construção civil é tão mais baixo no mundo todo em relação ao mercado, que se a construção civil chegasse na média da economia global, a gente teria um ganho de 1,6 trilhões de dólares. Ou seja, aumentar a produtividade da construção civil é um problema que vale a pena ser resolvido. O segundo problema que a gente ainda vê, mesmo a gente estando num momento de retração, né, da economia, é a questão dos atrasos em obra. Então eu estava vendo também um estudo da Associação dos Mutuários de São Paulo, que no primeiro semestre de 2017, 15% das reclamações foram referentes a atrasos em obra. Então, mesmo com recursos abundantes de mão de obra, de materiais, né, de empreiteiros, a gente ainda tem dificuldade em gestão dos prazos das nossas obras. Vocês terem uma ideia, o atraso em obra só perdeu para os distratos, né? O outro ponto, que foi até outro desafio que a gente percebe, é a questão do aumento dos custos administrativos nos canteiros. Foi até citado aqui numa palestra ontem sobre isso, né? A equipe de apoio, os custos de logística. Chegou a um ponto que nos orçamentos lá da Aval teve uma obra que recentemente, 20% do custo da obra é referente a custo administrativo. Uma obra de 10 pavimentos, 2 pavimentos são custos administrativos, então isso também é uma coisa que a gente tem que otimizar. E por último, a gestão de produção e logística de canteiro, que é um ponto que ninguém tem índice. A gente tem dificuldade em coletar indicadores de transportes, movimentos, né? Então isso é outro ponto que a gente fez questão de atacar. E olhando para tudo isso, pessoal, a gente percebeu que a nossa solução ela tinha que ser composta de 4 partes. Primeiro, um sistema de planejamento altamente intuitivo, fácil de ser utilizado. Segundo, uma ferramenta de gestão de mão de obra que entenda a realidade do canteiro. Terceiro, uma ferramenta de auxílio à gestão do fluxo de produção. E o quarto é uma coisa que está no DNA da Aval, está no meu DNA, todo mundo faz parte da nossa equipe, que é a metodologia Lean. Juntando tudo isso, a gente criou o Agile, o aplicativo de gestão Lean integrada. E a primeira parte do Agile, que é esse planner, surgiu de uma conversa que a gente estava dizendo, poxa, por que as empresas, o que elas fazem para mitigar os riscos de atrasos nas obras deles? O que as empresas fazem hoje? Eles contratam a Aval como consultoria, eles têm uma equipe interna, e quais são as ferramentas que eles usam? Usam o MS Project com linha de balanço, que a gente sabe que é uma ferramenta que eu sinto isso na pele, que não é fácil de você transferir isso para outra pessoa, não é fácil de você treinar novas pessoas, ela não é tão intuitiva, né? Se não usa o Project como linha de balanço, usa o Graph Gigante, que também não é uma ferramenta ideal para a gente fazer a gestão das nossas obras com sequenciamento e balanceamento da produção. E algumas empresas, a gente também pesquisou empresas não clientes nossas, usam o Excel. O Excel é uma ferramenta excelente, mas para que você faça uma reprogramação dentro do Excel, é uma coisa que não é tão rápida. Até conversando com o André Montenegro, ele falou, poxa André, em um dia eu faço 20 casas. Como é que eu vou conseguir reprogramar, fazer um plano de ação em 3, 4 dias? Não dá, tem que ser uma coisa rápida. E aí, quando caiu a ficha, foi quando eu fui visitar uma empresa e eu vi uma linha de balanço feita em AutoCAD. Isso não pode, tem que ser mais simples, tem que ser fácil, né? E outro ponto também que eu vejo, por exemplo, hoje a minha avó usa um iPhone, né? Então a ferramenta ela tem que ser uma ferramenta de inclusão e não de exclusão. A tecnologia tem que ajudar as pessoas. Eu vejo engenheiros que conhecem índice de cabeça, conhecem rede de predecessores de cabeça, que sabem fazer planos de ataque como ninguém, mas como não tem familiaridade com a ferramenta, não conseguem transformar isso num trabalho. E aí a gente disse, se a Apple, a gente teve esse devaneio, se ela fosse fazer uma linha de balanço, como é que ela faria? E aí a gente fez o nosso Agile Planner, que em 3 passos você monta uma linha de balanço. Primeiro você gera uma rede de predecessores, você vai brincando e monta, e você pode criar um padrão para a sua empresa, né, e você replica. Depois você faz a sua tipologia de obra como você quiser, grava uma torre, 2 torres de casas, e depois você gera já automaticamente em 3 cliques a sua linha de balanço. E o mais legal é que vocês veem que tudo é no clique, não tem nenhum comando oculto, e tudo isso foi desenvolvido baseado na nossa experiência. Em todo mês está reprogramando mais de 30 obras, então todos esses comandos foram testados e foram compilados, então o principal está aí. E eu vou passar para vocês uma notícia em primeira mão, né, que todo mês a gente está coletando dados, todo mundo aqui falando sobre Big Data, né, e a gente tem uma série de dados sobre reprogramação de obra, sobre lógicas de otimização de fluxo de produção, só que está tudo na nossa cabeça.
E hoje chegou no meu e-mail, né, a gente foi aprovado no projeto da FUNCAP, onde a gente vai adicionar inteligência artificial na nossa linha de balanço. Então nosso próximo passo vai ser, eu vou chegar para uma obra e eu vou ter várias opções de reprogramação com base em algoritmos de inteligência artificial, com base nas decisões que a gente já vem tomando anteriormente. A gente viu que não parava por aí, eu falei só de uma parte do nosso sistema, tinha mais coisa, né? A gente começou a perceber que o planejamento bem feito não é aquele planejamento que está na parede, o planejamento bem feito é aquele que está na parede e que vai para o campo, que chega na mão do operário. E nas nossas reuniões, nos nossos workshops com os clientes da gente, né, a gente sempre sabe, quando os diretores, os supervisores chegam para a equipe, vem cá, o pessoal do campo sabe o planejamento, sabe a meta, sabe o custo, sabe a data de início e término das atividades que estão no planejamento, e que sempre percebe que o engenheiro faz uma cara de interrogação, mas tá, alguns sabem, outros não sabem, e a gente fala, poxa, como é que o planejamento da obra chega no campo? Pode voltar, por favor, acho que passou um slide aí que não era para ter passado. Ok. Então a gente viu que são 6 passos que a gente elencou, monta os pacotes, imprime, distribui, as equipes executam, avisam para o mestre que terminou, quando terminou vai ver o pessoal da qualidade, fica aguardando o próximo pacote, é muito longo o ciclo. A gente olha, isso não é Lean, né? O planejamento tem que sair direto da engenharia para o chão de fábrica, para quem é o maior interessado em produzir, para quem sofre no bolso quando a produção não chega. E a gente pensou, isso tem tudo a ver com Lean, a produção tem que ser puxada pelo funcionário, a produção tem que ser puxada pelo cliente interno da fábrica, do processo que é a equipe de produção. E foi aí que a gente desenvolveu o nosso primeiro hardware. Esse hardware, ele tem uma série de tecnologias embarcadas nele, né? A ideia é que ele fique disposto nos pavimentos, nos postos de trabalho, e esse hardware ele possui, desde a sua fabricação, né, ele é fabricado com impressoras 3D, né, ele possui a tecnologia de internet das coisas embarcadas nele, e a gente brinca, eu falei no começo, isso tudo nasceu num canteiro de obras, a gente brinca que ele é a prova de obras. E para a Juliana aqui que vai me ajudar a trazer pra vocês verem como é que funciona, como é que é a caixinha do Agile, que é a estação Agile. E eu brinco que ela é a prova de obras, por quê? Porque ela não precisa de internet da obra, ela funciona de forma autônoma, né? Se a energia cair, ela tem autonomia de bateria também, né? E ela fica em todos os postos de trabalho e o operário, ao chegar no campo, ele consegue puxar o pacote dele, já com todas as informações conforme alocado no nosso planner. Você consegue colocar o custo, consegue colocar a equipe, e onde você estiver no campo, isso facilita até porque mesmo que ele não esteja no posto de trabalho dele, ele consegue passar o crachá dele, se identificar e ter o acesso ao pacote de trabalho conforme planejado. O do Agile numa obra, né? Então o operário vai lá, passa o crachazinho dele, o lado identifica, e ele já imprime a ordem de serviço. Acaba que sempre tem na obra, você chega aquele cara ali pelo térreo, não sabe o que está fazendo e tal, aí você passa o crachá, aperta, e o Agile busca na internet das coisas, do banco de dados da gente, conforme planejado, e já mostra onde é que aquele operário deveria estar. Então isso ajuda muito nessa questão da distribuição da informação dentro do canteiro. Só que tem mais, a gente disse, poxa, tá, minha tarefa está planejada, minhas equipes sabem o que fazer, mas qual é a eficiência do meu sistema produtivo, né? Qual é as minhas equipes, elas estão recebendo as informações, elas estão recebendo os materiais no tempo necessário, e essa minha ineficiência eu consigo mensurar o quanto que eu estou evoluindo, o quanto que eu não estou evoluindo em relação ao meu sistema de logística de canteiro, quando a minha equipe para lá no canteiro, né? Quanto que isso está pesando no meu bolso? Então, para responder essas perguntas e para gerenciar esse fluxo de produção, a gente pensou na ferramenta Andon da Toyota, e aí a gente desenvolveu, junto com o Agile. O Agile, ele é uma ferramenta Andon também. Então o operário lá no campo, ele consegue apertar no botão amarelo, avisar para a obra que aquela atividade está na iminência de parada. Como ele se identifica, eu sei qual equipe, sem que pavimento ele vai estar. Quando eu passo o meu cartão e aperto no botão vermelho, ele dispara um alerta que ele está parado lá no pavimento. E o legal é que a gente pensou, poxa, qual a melhor forma de fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas dentro da obra? É via um smartphone, com um aplicativo, é via algum BI na web? Não, tem que ser simples. O meu mestre pode ser que ele tenha aquele celular, aquele famoso lanterninha da Nokia, e ele não tem um smartphone.
Então, o Agile ele funciona, ele tem um aplicativo, ele tem um módulo web, mas ele funciona também mandando mensagens de texto para todos os envolvidos pré-cadastrados quando você tem alguma paralisação na sua produção. Outra coisa também legal é que a gente sabe que na construção civil eu posso ter mais de uma equipe nos postos de trabalho. Então, no Agile, a gente, para que você, andando pela obra, você saiba se tem alguma pessoa parada naquele posto de trabalho, ele possui 10 luzes indicativas. Cada uma dessas luzes, ela representa uma equipe. Quando eu imprimo a minha carteirinha, eu tenho lá o número, você é a luz 1. Se eu parar, aquela luz, a minha luz vai ficar vermelha. Então, qualquer pessoa que esteja passando pela obra sabe que a minha equipe está parada ali no campo, ok? E para compilar todas essas informações, pessoal, para que a gente consiga ter o acesso a elas em tempo real, a gente tem um painel Agile em BI. Então, vocês percebem, né, que isso aqui é uma mudança de paradigma, pessoal. Muita gente falou aqui sobre Big Data, né? E uma grande diferença que eu vejo, né, lá na Avó a gente utiliza já há 5 anos tablets com medições de obra. A gente vê que isso é um peso, né? A gente faz isso, mas a gente sabe que toda sexta-feira hoje tem uma pessoa lá na Avó dedicada para ficar cobrando as empresas que estão pagando a gente para fazer a medição. Você não fez a medição hoje e tal. No conceito de Big Data, pessoal, a coisa mudou. O dado ele tem que ser gerado pelo próprio processo produtivo. Né? Você vê o Alexandre falando aqui, ele disse, olha, a minha fechadura, o cara quando vai abrir a porta, ela já detecta o dado. A coleta de dados não pode ser um passo a mais. A gente não aguenta mais puxar administrativo. Então no Agile, o próprio Agile gera as informações. Né? À medida que eu aperto naquele botão, eu já tenho a data de início da minha tarefa. Eu consigo, com um botão verde dele, além de retomar uma parada, eu consigo finalizar uma tarefa. Então já tenho as datas de início e término de cada tarefa no campo. E tem mais um detalhe também que eu acho que eu quase esqueço aqui. O Agile, ele tem um dispositivo de localização dos funcionários. Então eu sei, em tempo real, a cada 2 minutos ele faz uma varredura em todo o canteiro, independente se tua obra estiver com energia, independente se tua obra estiver com a internet oscilando ou não, e ele detecta todos os seus operários com um posicionamento planejado versus realizado. Uma coisa que eu sempre tive o sonho de saber na obra, né, a gente vem na Copa do Mundo, 90 minutos de bola de jogo, 60 minutos de bola rolando. Qual o nosso tempo de bola rolando dentro da nossa obra, né? Será que nossos operários, quanto tempo eles chegam antes, quanto tempo eles saem depois, como é que é isso? Então com o Agile a gente consegue saber disso, tá? A gente consegue ter esse tipo de coisa. E tem mais alguns outros indicadores, eu vou até puxar um aqui, pessoal. Então eu me identifiquei, apertei aqui no botão, ele está fazendo a varredura da minha informação e ele vai imprimir a minha carteirinha de serviço. E a minha luzinha verde ficou acesa, né, indicando que... Tá, obrigado. Aí agora eu venho aqui, eu estou na mesma equipe, apertei, identifiquei, apertei o botão amarelo, estou avisando que minha cerâmica está para acabar, eu estou com falta de informação, e o sistema confirma aqui, né, que eu estou na iminência de parada. Mesma coisa que agora eu vou paralisar minha produção. Paralisei, ele avisa que eu estou parado, e o legal é que a minha luzinha, não sei se está dando para ver aí, ó, agora ficou vermelha, indicando que a minha produção está parada. E o legal, como eu estou com tudo integrado, eu começo a ter algumas informações interessantes. Eu começo a ter o meu painel BI, ele calcula para mim qual é o custo das minhas paradas. Como eu sei quantas pessoas estão na minha equipe, como eu sei o planejamento, o custo unitário daquelas equipes, eu consigo saber no Agile, em tempo real, qual foi o custo de cada parada. Já pensou, todo dia, eu saber como é que está o meu sistema de abastecimento, tem uma mensuração para isso daí? Olha, hoje você teve R$400 de custo de improdutivo devido a paralisações no seu canteiro. Na sua folha, no final do mês, você está pagando de 400, 200 mil reais, não sei, depende do tamanho da sua obra. Você saber todo dia, toda semana, quanto é que está o seu custo de improdutivos dentro do canteiro, né? E outro ponto interessante, vários clientes falaram para a gente isso. André, eu tenho um problema em relação à minha qualidade. A minha produção às vezes passa e a minha qualidade, minha liberação de qualidade não acompanha, né? E a gente começou a perceber, pessoal, que quem deve puxar essa produção, quem deve validar isso é a qualidade. Então o Agile, ele é linkado com o nosso sistema Quiz Quality, de forma que a folha de pagamento, que o valor de produção só é liberado quando o Quiz Quality, quando você faz o checklist de qualidade.
certo? Então a gente acabou de matar o processo. Né? A gente não tem mais aquela coisa de você ir no campo para fazer a medição de avanço físico, você ir no campo para fazer a medição de qualidade, não. A qualidade faz o avanço físico, faz a liberação da folha de pagamento num único processo. Então essa é a nossa ideia, esse é a nossa metodologia. Como o Ágil, você percebe que ele não é só um sistema, ele é um processo. Atrelado à implantação dele, a gente tem uma equipe de consultores especialistas em Lean, fazendo a implantação dele nas obras, garantindo que o Ágil não seja, a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo um resultado para dentro dos canteiros de obra, tá? Porque é o painel do Ágil BI, o pessoal passou aí um exemplo dele, né? Alguns indicadores que ele consegue gerar, como eu falei, é uma mudança de paradigma, tudo em tempo real, tudo você pode ter todo o centro de comando das suas obras no único local, as suas reprogramações já vão para o campo de forma automática, e é isso, é assim que a gente vê o futuro da construção civil, pessoal, e a gente quer estar inserido nele. A gente agradece mais uma vez o Sinduscom, né, pelo espaço da gente estar mostrando aqui uma empresa genuinamente cearense, a gente tem muito orgulho disso. Eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima.